Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente no capítulo 12 de Romanos. Vamos ler a partir do verso 9. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez nós levantamos nossos olhos para Ti, porque todas as nossas fontes e recursos estão em Ti. Por isso depositamos nosso coração, expectativa e confiança no Senhor mesmo, para que o Senhor nos supra nessa manhã. Fale-nos ao coração, aplique Tua palavra a nossas realidades pessoais e também congregacional. Sê conosco, nos dá a Tua presença por meio do Teu falar. Esperamos em Ti, Senhor. Queremos Te ver, queremos Te conhecer mais, queremos entrar nas riquezas da Tua palavra. Por isso, habilita-nos pelo Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que soprou as Escrituras, seja o intérprete dela aos nossos corações. Assim nós oramos, no Teu precioso nome. Amém. Amados irmãos, nós dissemos então ontem que essa última sessão da Epístola aos Romanos, capítulo 12 a 16, também tem uma divisão, digamos, bastante natural. Os dois primeiros versos que já estudamos falam definidamente sobre consagração, o significado dela. Dois pequenos versos, mas tão ricos em conteúdo. Depois nós vimos os versos 3 a 8, totalmente focados na questão do serviço. A ordem, muito importante. Primeiro consagração, depois serviço. Nunca isso pode ser invertido. Porque se o serviço não for baseado numa vida disposta diante do Senhor, no altar, então o serviço é contaminado. O serviço é espúrio. Meus irmãos, a obra do Senhor, em primeiro lugar, somos nós. Nós somos a obra do Senhor. Se Ele não tem encontrado o caminho em nós para realmente trabalhar a cruz em nossa vida da alma, separando-nos e limpando-nos de tantas coisas que concorrem com o agir do Espírito Santo em nós, que o entristecem, então como nós poderíamos servir ao Senhor? É um serviço espúrio, um serviço inadequado. E, meus irmãos, esse trabalho, ele necessita diariamente ir mais fundo dentro de nós. Uma das orações mais corajosas
de toda a Bíblia são aqueles 2 últimos versos do Salmo 139, que diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Não é questão dos que me rodeiam, nem os mais íntimos da minha casa, nem os irmãos, e nem o mundo. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Totalmente pessoal, totalmente íntimo. Então, se não há em nós uma disposição de nos apresentarmos a cada manhã, manhãs renovadas, manhãs em que temos renovadas em nós as misericórdias do Senhor, que são causa de nós não sermos consumidos. Então, se não temos essa disposição, nunca seremos servos melhores. Nunca. Todo o nosso serviço será como uma água que passa por um cano com ferrugem. É impossível que essa água não carregue a ferrugem do cano. Impossível. Então o trabalho de renovação de nossos corações, mentes, íntimo, motivações, tudo que há dentro de nós, nas entranhas, ele precisa receber a ação do Espírito Santo por causa da nossa disposição e da nossa apresentação e reapresentação diárias no altar do Senhor. Nunca podemos deixar essa posição. Lembre-se, irmão, quando um sacrifício era colocado no altar, isso significa consagração. Já estudamos os primeiros versos. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso rapidamente. Nós vimos que aquele primeiro ato era impor as mãos na cabeça do animal, identificando-se com o que ocorreu com ele. Ele está me tipificando, ele está me representando. Por isso a mão era posta na cabeça do animal. Ele não está abençoando o animal, ele não está ungindo o animal, ele está se identificando com o animal. Então, próximo passo, depois da imposição de mãos, a degola. Então o animal era imolado, parte do sangue era recolhido, dependendo do sacrifício que era realizado, e aí o corpo ia para o altar. O animal era degolado e o corpo ia para o altar. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O próximo ato, depois de degolado o animal, esse sacerdote com aquela adaga na mão, que é a figura de Hebreus 4, nunca se esqueça. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma adaga. A palavra lá não é espada, usada na guerra. Em Efésios 6 é. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas em Hebreus 4,12 não. Se refere a uma faca curta, não é uma espada. É uma adaga, um cutelo. Então, o sacerdote tomava esse cutelo e ele ia abrir o animal ao meio. E aí, próximo passo, ele tirava o couro do animal. Os sacerdotes levíticos, né, eram açougueiros, treinados. Eles tinham que separar as vísceras para determinado sacrifício, lavavam com água as entranhas, né? Sabiam muito bem como fazer isso. Então ele usava aquela faca habilmente, esfolava, como se chama, ou arrancava o couro do animal. Pense sobre isso espiritualmente. O que o Senhor deseja fazer com aqueles que se apresentam no seu altar em consagração? A maior obra de amor do universo, que é o quê? Abrir-nos ao meio, tirar a capa. Por que estamos falando sobre isso? Olha o verso 9. O amor seja sem... A palavra para hipocrisia aí fala de um ator, o Hopócrates. É a palavra grega para ator. Aqueles que subiam no palco representavam um papel. Não tinha uma conotação negativa naquele tempo, certo? É como nós usamos a palavra atores hoje. Então os atores eram os hipócritas. Porque eles representavam um papel que não era o deles, era de alguém que eles estavam encenando. Não é assim? Então, voltando ao sacrifício. Quando o couro era retirado, então o animal está nu.
O que Hebreus 4:12 diz? Vamos continuar? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma adaga, um cutelo de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, onde ninguém penetra, filosofia, psicologia nenhuma penetra. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, julgar, separar. É o que o sacerdote fazia, com as entranhas do animal. Discernir, você vai ter na sua Bíblia, aí, revista atualizada, essa palavra. A ideia é julgar, a ideia é separar, juntas e medulas. E é apta então para discernir pensamentos, olha aí, e propósitos do coração. O próximo verso, Hebreus 4:13, vai dizer assim: e não há criatura que não seja descoberta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas. Nuas. Era o que o sacerdote fazia com o animal. Quando tirava o couro, né? Digamos, o animal ficava nu. Todas as coisas estão nuas, ou descobertas e patentes, claras, expostas, patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar, diz algumas versões, ou a quem temos de prestar contas. Mesma ideia. Então os irmãos estão vendo de novo no livro de Hebreus a mesma ideia, o mesmo pano de fundo do sacrifício. Então, o que é que está agindo sobre aqueles que se apresentam no altar de Deus em consagração, segundo Romanos 12, tanto em um ato, como já explicamos ontem, sem dúvida a consagração é um ato. Você precisa chegar a esse ato de se entregar ao Senhor, como sendo a obra mais maravilhosa que poderia ser realizada na sua vida, nesse universo, transformar alguém deformado em alguém que se parece com o Senhor Jesus. Não é? Não tem privilégio maior do que esse. Então, isso só ocorrerá à medida que houver consagração, um ato e uma renovação dela cada manhã. Quando nós abrimos os olhos, Senhor, foi o Senhor que renovou meu sopro de vida nessa manhã. Meus olhos abriram. Então agora me recebe de novo no teu altar e continua com a tua adaga sobre a minha vida. Essa é a nossa oração, cada manhã. E como que o Senhor ouve essa oração? Romanos 12 fala assim: isso é agradável a Deus. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço espiritual, serviço lógico. Todas essas ideias estão lá no culto racional. Então, irmãos, pensando de novo juntos, há um privilégio maior do que esse? Ou nós queremos continuar deformados, com aquelas questões interiores que nunca se resolvem? Dia após dia, mesma coisa, produzindo os mesmos efeitos, não é? Nos causando mal, nos angustiando, nos torturando, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, então percebendo que aquelas coisas ofendem o Senhor e também nos maculam interiormente, ficamos tristes, confusos, não é? Não precisa ser assim. Se nós renovarmos nossa consagração a cada manhã, porque esse é o desejo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós para isso. Em todo o tempo, em outras palavras, ou de muitas palavras, e de muitas maneiras diferentes, o Espírito Santo está dizendo a mesma coisa para nós. Ele está dizendo, não saia daqui, não. Eu não tenho nenhuma vergonha do que você é. Quem tem vergonha do que você é você. Eu não tenho vergonha do que você é. Onde está escrito isso na Bíblia? Hebreus. Deus não se envergonha de nos chamar irmãos. E o Senhor Jesus também se refere a ele no capítulo 2 e a Deus no capítulo 10. Ambos, nem o Senhor Jesus, nem Deus o Pai. Hebreus capítulo 11, 2 e 11. Nem Deus o Pai se envergonha dos seus, nem o Senhor Jesus se envergonha dos seus. O Pai não se envergonha dos seus filhos, o Filho não se envergonha dos seus irmãos. Então, meus irmãos, é nesse panorama que nós estamos. Os irmãos percebem que quando, digamos, nós corremos, fugimos, tentamos nos esconder, mascarar, arrumar um jeitinho, ludibriar, não é?
Nós estamos fazendo isso conosco mesmos, é claro. Porque nosso Senhor, como já falamos, Ele não se envergonha de nós, Ele conhece tudo sobre nós, muito melhor do que nós. Ele conhece cada manchazinha que está lá, que ainda precisa ser atingida, retirada do nosso ser interior, melhor que nós. Ele conhece totalmente. Então não precisamos brincar de esconde-esconde com Deus, né? Então, graças ao Senhor, nós temos esse privilégio, o mundo não tem. Então nós precisamos dar uma resposta, não é verdade? Uma resposta ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero. Como aquele pai que tinha um filho endemoniado, quando os discípulos desceram, os 3 desceram do Monte da Transfiguração, vocês se lembram? Os 9 que ficaram no sopé do monte não sabiam o que fazer com aquele indivíduo. Ele estava possesso de uma casta de demônios, não é isso? E os discípulos não deram conta daquilo, já deram conta de outros. Os discípulos expulsaram muitos demônios. Eles foram enviados pelo Senhor para isso. Já tinham muita experiência nisso. Muita. Mas naquele caso, não puderam fazer nada. Aí o Senhor desce do monte com os 3, o pai está desesperado, e os 9 estão assim olhando um para o outro, né? Porque não puderam fazer nada com esse jovenzinho. Então o jovem vai desesperado até o Senhor. Diz, Senhor, me ajuda, socorre meu filho. Então o Senhor diz assim, tudo é possível que crê. E o pai diz o que para o Senhor? Eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Que frase ambígua essa, você não acha? Eu creio. Quando ele disse eu creio, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, o Senhor sabe que meus olhos estão totalmente voltados para o Senhor. Veja os seus discípulos, nada puderam fazer. Eu muito menos. Então eu creio. Eu me lanço em confiança ao Senhor, porque o Senhor é meu único recurso. Mas por outro lado, eu sei que o meu coração é tão dúbio, como se eu pensasse assim, será que até mesmo Ele vai conseguir resolver esse problema do meu filho? Então eu creio, eu me lanço sobre ti, mas me ajuda na minha incredulidade. Meus irmãos, essa é uma oração que o Senhor sempre ouve. Porque esse pai do menino somos nós. E essa casta de demônios que estava nesse menino são aquelas questões que ninguém consegue lidar. Não adianta procurar por ninguém. E nem por nada. É na nossa relação pessoal com o Senhor em que nós falamos a mesma coisa para Ele. Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Eu creio em Ti. Mas me ajuda na minha dubiedade, na minha fragilidade, na minha fraqueza. Quem sabe nesse meu coração que crê, mas crê com hesitação. Crê, mas crê com reservas. Não é assim? Irmãos, quanta facilidade nós sentimos quando nós lidamos, por exemplo, com uma pessoa, uma dificuldade, e nós percebemos honestidade. Quanta facilidade nós sentimos. Pense você. Mas quando nós lidamos com uma pessoa que realmente ela está necessitada, ela carece, mas ela não tem honestidade. Ela julga mais os outros do que a ela mesma. O problema é mais o que o outro está causando para ele do que ele próprio. Não é? Então é tão difícil. Porque não há uma honestidade pessoal de ver-se diante da situação mais difícil que seja. É claro que outros têm problemas. Nós temos esposos e filhos perfeitos? Ninguém tem. Claro que os outros têm problemas. Não é? Mas honestidade significa eu vou lidar comigo mesmo, à luz do Senhor, abertamente. Eu vou me julgar. Independente do que o outro me faz ou me causa. Não é? Então esse pai teve uma absoluta honestidade. E veja o que o Senhor fez, não foi? Então o Senhor nos ajude nisso, irmãos, a darmos esse passo mais. Para que essa consagração seja efetiva. No sentido de então gerar resultados em nós. Porque é uma consagração sincera, é uma consagração honesta. Nós estamos dizendo, Senhor, foi o Senhor que me comprou e me achou onde eu estava.
Agora, a atitude mais lógica, mais racional, mais sensata, mais prudente da minha vida é me apresentar ao Senhor e continuar aqui. Porque o Senhor sabe tudo o que existe nesse corpo que está aqui no altar. Então não retenha a tua adaga, tira o couro, expõe as entranhas, os outros passos, né? Onde nós estávamos. Lava com água, você se lembra como era o ritual? O que Efésios 5 fala? Que o Senhor amou a igreja, se entregou por ela, para que a santificasse, olha aí, por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, porque antes era um povo deformado. Agora, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que coisa mais linda, meus irmãos. E por que ele faz isso? Porque ninguém odeia sua própria carne. Que expressão mais tremenda. Paulo, obviamente, está se referindo a Cristo e à igreja, não é? Figurado pelo relacionamento conjugal. Tudo isso que estamos dizendo se aplica ao relacionamento conjugal, claro. Então ele diz, ninguém odeia sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Já lemos aí em Romanos também isso, né? Porque somos membros do seu corpo. Alguns manuscritos antigos acrescentam algo aí nesse versículo a mais. Não está em todas as Bíblias, porque não está em todos os manuscritos. Então eles acrescentam, alguns deles, somos membros do seu corpo, vírgula, da sua carne e dos seus ossos. Porque o nosso Senhor Jesus verteu seu precioso sangue para a redenção aqui na terra, e quando ele ressuscitou, esse corpo não tem sangue mais. Porque o sangue se refere à vida humana. Mas esse corpo tem carne e ossos. É um corpo espiritual. 1 Coríntios 15. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. E nosso Senhor tem um corpo espiritual. Tangível. Ele disse, toquem nas minhas mãos, toquem no meu lado, sou eu. Não é? Mas é um corpo metafísico. Um corpo que não tem sangue. Né? Mas é corpo real. Pessoal. Glorioso. E esse corpo ele tem para sempre. É neste corpo que ele voltará. E que nós o veremos por toda a eternidade. Então, meus irmãos, é nessa imagem que o Espírito Santo quer nos transformar. Veio habitar em nós para isso. Até que nós também tenhamos um corpo glorificado como o dele. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 21. E o versículo termina assim, segundo o poder que ele tem. Olha aí, poder que ele tem. De penetrar lá onde ninguém penetra. O poder que ele tem de até mesmo subordinar a si, a ele, todas as coisas. Subordinar tudo que está dentro de nós, que nos subordina. Temperamento, gênio, intempestividades, um falar duro, orgulho, presunção, prepotência, insubmissão, rebeldia, vingança. O poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Que coisa linda, não é? Na mão de quem nós estamos, irmãos? No altar de quem nós estamos depositados? Qual seria a outra chance para nós, se não essa? Graças a Deus. Porque realmente esse caminho foi aberto para nós. E é aí que nós precisamos permanecer. Então é aí que Romanos 12 começa. Sem consagração, que inclui tudo que já falamos, o serviço é contaminado. Agora, depois do serviço, o que nós temos? Relacionamentos. Que ordem bonita, né? Quanto mais a consagração se torna real e profunda, mais o serviço é puro. Quanto mais
a consagração é real e o serviço é puro, mais os relacionamentos são puros. Claro, não é? Então ele vai atingir todos esses níveis. Então sim, esse amor será sem hipocrisia. Por que nós cultivaríamos hipocrisia? Por quê? O que nós estamos querendo uns com os outros? Manter as máscarazinhas uns com os outros, aparentar o que não somos, não é? Se temos verdadeira consagração, se conhecemos esse que segura a adaga e que realiza esse trabalho tão profundo, né? E trabalho de mestre, hábil, cirurgião nas nossas vidas, então por que quereríamos conservar capas de hipocrisia? Tentando provar que somos mais do que o outro, provar que conhecemos, que sabemos, que temos, que somos, né? Não tem sentido. O amor seja sem hipocrisia, sem máscara, sem representação, sem aparentar o que não é, como já explicamos, né? Atores. Detestai o mal, apegando-os ao bem. Como detestar o mal sem consagração? Sem estarmos apresentados no altar do Senhor para Ele realizar aquele trabalho. Não vamos detestar o mal. Nós vamos ficar ali na fronteira. Chegando assim pertinho do mal para tentar obter um gostinho, mas opa, aqui não posso ir muito além não. Tem que puxar o freio aqui. Né? Sabe o que eu quero dizer, não sabe? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos de coração, cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Sabe, irmãos? Quando o Senhor encontra lugar, então, para seguir conosco em tudo que nós já falamos, isso aí vai se tornando realidade entre nós mesmo. O amor é de coração. Acho que talvez eu colocasse isso da seguinte maneira. Nós vamos conhecendo, experimentando, entrando em realidades cada vez maiores de que nossos irmãos, os membros do corpo de Cristo que Ele amou, que Ele buscou, que Ele chamou, não são descartáveis. Eles podem ter a dificuldade que tenham, todos temos dificuldade. Dificuldades precisam ser tratadas. Nós precisamos nos submeter a discipulado mútuo, especialmente mais novos a mais velhos, como a Bíblia ensina. Né? 1 Pedro 5, lembra? Jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Né? Mas todos precisamos ser discipulados, todos, inclusive os mais velhos. Então, quando vamos aprendendo essas coisas, nós vamos entrando no fato de que nossos irmãos não são descartáveis. Sim, há situações muito difíceis, as situações precisam ser até mesmo confrontadas. Não é? Pai não faz isso com filhos? Faz. Mesma coisa na vida da igreja. Mas nós não somos descartáveis. Porque o Senhor nos incluiu nessa bendita realidade chamada corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então, amor cordial, né? Uns aos outros, com amor fraternal. É interessante que na mesma frase, o Espírito Santo, claro, né? Através de Paulo, inspirando Paulo, ele explica essa questão do amor cordial assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Linda frase também, não é? Porque é uma expressão muito evidente de que nós realmente estamos nos amando de coração. Porque nós estamos preferindo que outro seja honrado do que nós. Isso é que significa preferir em honra uns aos outros. Deixa aí sempre, por favor, marcado a sua Bíblia, é para aí que estaremos voltando toda hora, mas abra um texto mais comigo de Paulo sobre isso. Vamos abrir juntos, Filipenses capítulo 2. Olha o que ele diz nos primeiros versos, Filipenses 2. Vamos ler de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, olha essas palavras. Se há entranhados, afetos e misericórdias. Bonita essa palavra, entranhados.
Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora então ele vai fazer o contraponto. Você já observou que a Bíblia sempre faz isso? Sempre. Ela faz positivo e negativo, ponto e contraponto, sempre, sempre. Então os dois versículos primeiros são o positivo, né? Se há uma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados a festa e misericórdia, completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, unidos de alma, mesmo sentimento, tudo positivo, né? Agora ele vai, olha, para o contraponto disso, e vai dizer, não façais nada por partidarismo. Lá em Romanos nós lemos, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, sem hipocrisia. Então aqui ele diz, não façam nada por partidarismo. Ou vanglória. Vanglória é um outro termo para buscar a glória pessoal, né? Uma vanglória, se vangloriando do que é, do que sabe, do que faz, do que tem. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Por humildade. A palavra humildade vem de humus, terra, baixo, humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em Romanos nós lemos, preferindo-vos em honra uns aos outros. As ideias são totalmente compatíveis, né? Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Voltando em Romanos 12, verso 11. No zelo, não sejais remissos. A ideia de remissos aí é não fiquem aquém. Não fiquem aquém no zelo. E aí, se contextualizarmos o versículo, que é sempre o que precisamos fazer, o contexto aqui é o quê? Relacionamentos, não é isso? Então, em primeiro lugar, é a nossa obrigação, sempre no estudo bíblico, contextualizar o versículo no texto. E não tirar o versículo do texto, eu vou fazer a minha interpretação. Você não tem esse direito. O Espírito Santo já fez a interpretação, né? Então, esse zelo aqui, neste contexto, sem dúvida, aponta em primeiro lugar para um zelo relacional. Você sabe que a palavra zelo, originalmente, é a mesma palavra para ciúmes. Quando é dito sobre o Senhor Jesus, o zelo da tua casa me consumirá, se refere a esse ciúme santo que o nosso Senhor Jesus tinha por tudo aquilo que tocava os interesses de Deus na sua casa. Por isso ele tomou o chicote e expulsou os vendilhões, né? Dizia, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Ciúmes pela casa do pai, zelo pela casa do pai. A nossa palavra ciúme, no português, ela já foi degenerada para o sentido negativo, né? Mas não é assim, nem no português original. Não é assim. Também tinha o mesmo sentido que é usado aqui na Bíblia. Olha. Inclusive, aqui o sentido não é negativo, aqui o sentido é positivo. Nós estamos lendo uma Bíblia em português, né? Então o sentido de ciúme, mesmo no nosso idioma, ele tinha o sentido positivo, o sentido de zelar por, ter ciúmes de algo ou de alguém, né? Então essa é a ideia aqui, zelando uns pelos outros, tendo ciúmes uns dos outros, certo? Cuidando, sendo atenciosos uns com os outros, procurando realmente o avanço de nossos irmãos em Cristo. Se algo desperta a nossa percepção na vida de um irmão que algo não está bem, nós não vamos ser remissos. Nós vamos ficar aquém. Nós vamos buscar o Senhor. Então, Senhor, isso que tenho percebido, procede ou não procede? Testifica aqui, no meu coração. Se testificar no meu coração, é o primeiro passo, eu vou dar um segundo passo. Eu vou buscar o irmão e dizer, meu irmão, com todo respeito e carinho e amor fraternal no Senhor, quero te dizer algo. E diga para ele a impressão que você teve então. E diz, irmão, por favor, então, leve diante do Senhor, porque eu não sei se eu estou certo, mas a impressão que eu tive foi essa. Então considere diante do Senhor. Isso é no zelo não ser
não ficar aquém, não ser remisso. Nós estamos cuidando dos nossos irmãos. Não é servir de delegado na vida de ninguém. Não é servir de vigia na vida de ninguém. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com cuidado, com atenção, com percepção. Porque nós somos um só corpo. Se membro aqui, membro lá e membro acolá continuarem sofrendo, todo o corpo irá sofrer prejuízo. As reuniões vão ficando nubladas, a mesa do Senhor sem alegria, as orações vão mirrando, a adoração vai se tornando mecânica. E nós às vezes olhamos para o alto assim, dizendo, o que está acontecendo? Que o céu está ficando meio de bronze. Né? E o motivo está aí, está aqui. Né? Então nesse cuidado, nessa atenção, nesse carinho, nesse olhar um para o outro, não fiquem aquém, não sejam remissos. Precisamos muito mais disso, né? Todos nós, nas Assembleias do Senhor. E ele continua assim, olha. Sede fervorosos de espírito. Que bonita frase. Não é alma insuflada, irmão. Não é alma insuflada. Isso não agrada o Senhor. Se o nosso culto é espiritual, a origem dele é o Espírito. É o Espírito Santo no Espírito do homem. Aí é a origem do culto. Isso Deus recebe mesmo, porque a origem é espiritual. Agora sim, é claro, não há como o Espírito experimentar algo de valor, algo que tem realidade, sem que a alma se manifeste de alguma forma. Mas são muitas variadas formas. Às vezes é com tanto gozo que se chora de gozo, se chora de alegria. Às vezes é com tanta contrição que dá vontade de pôr o rosto no pó. Às vezes também é com tanta contrição que dá vontade de ficar absolutamente quieto. Às vezes o Senhor fala com você de tal maneira, por exemplo, no fim de uma reunião, que você quer sair rápido e ir para a tua casa e fechar no quarto. Você não quer conversar com o irmão nenhum. Porque você tem receio que ele vai falar de política ou de futebol. Então você quer correr para casa. Eu não quero perder isso. O irmão está orando, eu já estou saindo. Eu quero ir para casa para ficar diante do Senhor. Né? Então, são muitas variadas as expressões da alma quando o Senhor nos toca. Então, sabe qual é o perigo? É tentar ser animador de auditório. Ah, por que será que não há essa expressão? Por que será que não há aquela expressão? Por que será? Ora, meu irmão, isso não tem sentido nenhum diante do Senhor. O que nós devíamos preocupar é, nós estamos vendo Cristo, estamos ganhando mais realidade espiritual. A palavra do Senhor tem penetrado e rasgado o nosso coração? Se tem, não precisamos preocupar com nada. Nós vamos ter irmão de joelho, nós vamos ter irmão chorando, nós vamos ter irmão aplaudindo, nós vamos ter irmão quietos, nós vamos ter irmão rendendo ações de graça ao Senhor. Por isso, sede fervorosos, ferventes, de espírito, não é de alma. Agora, graças a Deus pelas expressões da alma, né? Graças, Senhor. São puras, aceitáveis, gratas ao Senhor. E até de corpo. Né? Por que quando o Senhor nos fala e a palavra do Senhor nos constrange lá no nosso espírito, por que nós fazemos assim? Por quê? Parece que é uma posição fetal, né? Parece que é como que voltar para dentro do útero materno. Não é isso? Contrição. Não é assim? Todo mundo faz assim. Perceba. E o Senhor sabe, o Senhor nos conhece. Ele sabe que nós estamos sendo tocados, atingidos, né? Então, meus irmãos, fervor real, ele inicia no Espírito. E nosso culto é um culto espiritual. Deus é adorado em espírito e em realidade. Mas graças ao Senhor por tantas expressões que nós temos bonitas, né? De adoração. Bonitas aos olhos do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Multiforme. Expressão. Sede fervorosos de espírito. Olha o servindo aí. A palavra aqui não é derivada da diaconia,
que é a palavra mais geral para serviço, né? Sabe qual é a palavra aqui? É a derivada de doulos. E doulos na Bíblia, no grego, significa escravo. Sede fervorosos de espírito, servindo como escravos ao Senhor. Porque nós somos escravos por amor, não é? 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Constrange, põe cadeias e leva amarrado. Amor. O amor de Cristo nos amarra. Quando nós julgamos assim, ele morreu por todos. Logo todos morreram e morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Regozijai-vos na esperança. Uma frasezinha só, né? Todas aí estão entre vírgulas, né? O texto é comprido, cada frase entre vírgulas, cada períodozinho, né? Regozijai-vos na esperança. Graças ao Senhor. Todo aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica, né? Nós regozijamos na esperança. Qual é a nossa esperança? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Paulo fala sobre essa esperança em 1 Tessalonicenses 4, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, então estaremos para sempre com o Senhor. Depois de descrever isso, ele termina aquele contexto assim, olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Da nossa esperança, de que nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então estão sofrendo, estão com dificuldades, o caminho está pesado, as pedras estão grandes no caminho. Regozijai-vos na esperança. Por isso, olha a próxima, sede pacientes na tribulação. Está vendo? Tribulação diretamente relacionada aí com o regozijar na esperança. O que o Espírito Santo está nos dizendo é, cuide-se para você não ter os seus olhos nas circunstâncias. Então, na tribulação, tenha paciência e regozije-se na esperança. Graças ao Senhor. Na oração, perseverantes. Outra conexão importante aí. Esperança, tribulação, oração. Olha isso. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Hospitalidade é um assunto tão caro na Bíblia, irmãos, porque naquele tempo as pessoas tinham, primeiro, poucas hospedarias para os viajantes. Segundo, eram ambientes muito ruins. Muito ruins essas hospedarias. Tanto no sentido de vícios, bebidas, quanto no sentido de práticas promíscuas. As hospedarias. E os irmãos tinham que viajar. Por isso, nos tempos do Novo Testamento, mais do que nunca, os autores bíblicos nos encorajam os santos à hospitalidade. Para que os irmãos não ficassem nessas hospedarias, para que eles fossem recebidos nas casas, uns dos outros. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nas palavras de Paulo aos Filipenses tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. É o que a Bíblia chama de compaixão. Compadecer, sofrer junto. E também se alegrar junto, né? Olha o verso 16, que precioso. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, já explicamos isso. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Aqui uma atenção aqui. Quando ele diz condescendei com o que é humilde, não é uma referência a uma pessoa humilde. Sejam, tenham o mesmo sentimento daquela pessoa que é humilde. Não é o que o texto está dizendo, é mais que isso. O texto está dizendo assim, condescendam com tudo aquilo que é humilde.
Compreendeu? Condescender com aquilo que é humilde. Exemplo máximo nas Escrituras. O Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, tomando a bacia e a toalha e lavando os pés dos seus discípulos, condescendendo com aquilo que é o mais humilde, que era o serviço de lavar os pés dos convidados para uma ceia, um banquete. Ele tomou esse lugar e falou: compreendei o que eu vos fiz, se eu sendo o mestre e o Senhor vos lavei os pés, assim deveis lavar os pés uns dos outros. Então essa é a ideia aí. Condescendei com tudo que for humilde. Sabe, irmãos, para todos em geral, se é que nós mais velhos também conhecemos o nosso coração, temos que dizer que isso é verdade para todos, sempre será verdade para todo homem. Mas especialmente os jovens. Quanta dificuldade em condescender com o que é humilde. Sempre buscando algo que tenha projeção, sempre buscando algo em que receba de alguma maneira glória, louvores. Quão importante é, no corpo de Cristo, nós estarmos atentos a essa erva daninha, sutil, que se chama orgulho. Fazendo, por exemplo, uma coisa com a mão direita, mas como não temos coragem de deixar a esquerda aqui do lado, olha, imagina você servir uma pessoa assim, ó, e a outra está aberta aqui, ó. Está dizendo para ele: o que agora? E você? O que você vai me dar? Não é? Mas nós fazemos assim, olha, a mão direita está aqui, a esquerda está aqui, ó. Ele não está vendo, mas ela está aqui atrás. Agora vamos ver qual vai ser a reciprocidade. Na jornada cristã, meus irmãos, no que concerne a cada um de nós, não tem reciprocidade. Nenhuma em nada. Ágape é amor via de mão única. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com aquilo que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha a sabedoria da palavra de Deus, meus irmãos. Com essa expressão, se possível. Olha quanta sabedoria, olha quanto conhecimento que Deus tem do homem. Olha, não é? Porque nem sempre é possível, no que depende de nós, ter paz com os outros, porque os outros não querem ter paz conosco. Não é? Vão continuar agressivos, caluniadores, injuriadores. Né? Paulo fala sobre isso escrevendo aos Coríntios, você se lembra? 1 Coríntios 4. E diz que o nosso Senhor Jesus experimentou a mesma coisa. Pedro vai dizer na epístola dele. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultrajes. Mas as pessoas continuavam ultrajando. Então, no que dependia dele, ele queria ter paz com os homens. Mas foi impossível para ele ter paz com os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Olha que verso. Ele só se explica porque ele não terminou. Só você pensar, mas como? Eu não vou me vingar, tá certo, mas eu vou dar lugar à ira. Vou ficar bravo, né? Embora eu não vou me vingar. Mas é um texto que está explicando, olha. Por que está escrito? Dai lugar à ira de quem? Minha ou de Deus? De Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Interessante, Espírito Santo, por meio de Paulo, citar esse versículo aqui. Sabe por quê? Nós somos tão complicados, o pecado provocou tanto dano em nós, somos tão justiceiros, que nós vemos esse versículo assim: ah, que bom. Então eu posso ficar tranquilo que Deus vai retribuir, porque essa pessoa está me fazendo. Esquecemos que o nosso Senhor Jesus na cruz orou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, primeiro mártir na história da igreja: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não é? Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Cabeça de quem? Do inimigo. Porque se fosse a da pessoa mesmo, a palavra aí seria tua cabeça. É sua cabeça, cabeça do inimigo. O que significa isso? Significa que se ele veio com pedras de todas as maneiras, não é? E nós respondemos como respondemos, coisa que ele nunca espera, então esse monte de brasas vivas sobre a cabeça dele, essa é a ideia aí. Vai fazê-lo corar de vergonha. Porque ele esperava tudo menos isso. Em resposta à agressão, ele esperava retaliação. Então, em resposta à agressão, ele recebeu acolhimento, perdão. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O capítulo 13, já que o nosso tempo é bem restrito, eu gostaria de destacar com os irmãos apenas os últimos versos. Vou fazer isso agora, antes, nós temos tempo, antes do primeiro intervalo. Para no próximo, se Senhor permitir, nós entraremos no 14, onde nós vamos seguir com essas mesmas ênfases no capítulo 14 e capítulo 15 também. Capítulo 13, então, meus irmãos, mais 10 minutos para concluirmos. Nos primeiros 7 versos, fica bem claro aí, Paulo está falando sobre relacionamentos com as autoridades. Está dizendo que nós temos responsabilidade com relação a esses magistrados, porque eles são ministros de Deus. Sabe, há muita coisa que podia ser dita aqui, mas para ser bem aplicado, queria sugerir para os irmãos considerarem ou reconsiderarem alguma coisa. Irmãos, por amor ao Senhor e por amor às suas almas, deixem de falar mal dos políticos que você não concorda. Pare com isso, porque você está ofendendo o Senhor. Não importa a malignidade do governante. Não importa. Certo? O que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos honrar. Paulo escreve claramente aos Tessalonicenses assim. Naquele tempo ele diz: honrai ao rei. Quem que é nosso rei naturalmente falando hoje? É o presidente da República, é o nosso governante, certo? Honrai ao rei. Não é ficar jogando piadinhas sobre ele na rede, fazendo coisa sarcástica. Isso desonra o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Que nós devemos honrar os magistrados, porque a questão dele é com Deus. Ele só está lá porque Deus estabelece reis e remove reis. Não é isso que está escrito na Bíblia? Na sua Bíblia. Também, não é só na minha não. Então, pare de fazer isso. De colocar coisas contra eles. Esse ministro do Supremo Tribunal Federal é tão falado, pare de fazer isso com ele. Ele é um magistrado. E ele só está vivo cada manhã porque o Senhor o tem sustentado. É simples assim. Senão ele não estaria lá. Ele pode ter um infarto de um dia para o outro e sumir. O Senhor o sabe. Então é desonroso, fere o Espírito Santo. Nós ficamos fazendo as piadinhas, os gracejos, essas coisas nas redes que são feitas aí, né? Que aliás é um dano horrível, né? Me lembro quando surgiu esses primeiros aplicativos de comunicação. Faz muito tempo isso. Os jovens aqui talvez nem conheçam alguns pelo nome. No início era até sitezinhos mesmo, né? E por ali se comunicava. Não tinha essa abrangência que se tem hoje. Por exemplo, um aplicativo de comunicação, que seria um aplicativo de comunicação, deveria ser um aplicativo para comunicação, WhatsApp, certo? Ele foi degenerado
com o tempo, se me recordo bem, ele não surgiu assim, com esse campo chamado status, né? Onde se posta o que você quiser todo dia. Você põe lá os seus versículos, você põe lá xingamento para os políticos, você põe lá a comida que você está comendo, a viagem que você fez. Ou seja, ele se tornou uma rede social. Ele se tornou um Instagram ou um Facebook. Por causa desse status. E ele deveria ser só um instrumento de comunicação. Você ter lá o grupo de irmãos que você quer, esse mesmo usar muito bem, um grupo familiar, né? Se comunicar com os irmãos. Mas olha o que ele se tornou. Se tornou uma rede social. Aí a pessoa fica o dia inteiro lá, olhando os status dos outros. Meus irmãos, por que nós não paramos com isso? Estou dizendo nós de modo bem geral, né? Eu não faço não. Não vejo o menor sentido nisso. Meu status do WhatsApp meu lá não tem nada, nunca teve nada. E nem vai ter nada. E também não olho status de ninguém. Aliás, eu não sabia nem fazer isso. Descobri não faz muito tempo que tinha isso lá. Então, meus irmãos, isso é muito ruim. Mas muito ruim. Nós participamos de coisas que não deveríamos participar. Ficamos sabendo de coisas que não deveríamos saber. Nós começamos a entrar na privacidade das pessoas que jogaram a vida delas na rede. Não é? E nós vamos vendo, ele foi lá, ele comeu isso, ele fez isso, ele xingou o outro. Pessoas põem versículos bíblicos para dar indireta para irmão. Ele teve uma dificuldade com algum irmão, então ele põe lá no status, ele ou ela lá vai ver o meu status. Então vou deixar esse versículo aqui para prestar atenção no que eu estou querendo dizer. Você acha que é correto usar a Bíblia assim? Não. É desonesto e ofende o Espírito Santo. Mas isso é feito. E muito. Quando vai parar? Nós temos que tomar uma atitude, né? Ninguém vai fazer por nós. Então, essa primeira sessão, de 1 a 7, está falando sobre eles, os magistrados, os presidentes, os juízes, os governadores, os prefeitos. E sobre tributos, o dever que nós temos para com o Estado. No verso 8, então, ele vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto, encerramento desse capítulo 13. Veja que lindo. E digo isso a vós outros que conheceis o Kairos, não é o Cronos, não é o tempo que pode ser medido no relógio, que pode ser contado. Digo isso a vós outros que conheceis a época. Talvez, irmãos, se o Senhor assim confirmar, neste final de semana, com toda a congregação, nós vamos compartilhar um pouco sobre discernimento espiritual. O que significa discernimento espiritual. E por que discernimento espiritual é tão importante. Olha esse versículo. Digo isso a vós outros que conheceis a época. Não é a época de inverno e nem o ano de 2025 que nós estamos. Não é esse tempo, é a época. O Kairos. Qual é a época que nós estamos vivendo? Já é hora de vos despertardes do sono. Há um tradutor que busca os textos do original e escreve uma obra muito bonita chamada Carta às Igrejas Novas. J.B. Phillips. E aqui nesta parte do versículo, ele é um erudito, né? Traduziu diretamente da língua grega, ele coloca assim, olha. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de acordardes para a realidade. Já é hora de acordardes para a realidade. O que o texto está dizendo? Que os homens em si e por si vivem numa bolha, numa ilusão. Então o Espírito Santo exorta os crentes dizendo, acordem para a realidade da época.
Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Qual é a época, então, que vivemos? Vai alta a noite. Lembrando que isso foi escrito há 2000 anos quase atrás. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções. Esses termos falam de impureza em geral. Impudicícia, dissolução, orgias e bebedices. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aí que nós vamos terminar. Vamos explicar um pouquinho esse texto. Duas notas aqui rápidas. A primeira, talvez você já tenha ouvido, foi este texto, do verso 12 ao 14, versos 12 a 14, que o Espírito Santo usou para perfurar e levar à conversão real, profunda, de um servo do Senhor que tinha em torno de 40 anos de idade e até então havia vivido uma vida absolutamente desregrada, em todos os níveis. E esse irmão se chama Agostinho de Hipona. Ele estava passando por uma rua e havia um muro aqui. E atrás desse muro havia duas crianças brincando. Com um joguinho que há muito tempo atrás as crianças brincavam, hoje os mais novos nem sabem o que é isso. Que eles iam trocando pedrinhas assim e diziam assim: escravos de Jó jogavam caxangá. Tira e põe, não deixa ficar. Alguém já ouviu isso? Antiga essa brincadeirinha, né, de crianças. Essas crianças estavam brincando com algo semelhante. Só que na brincadeira deles dizia assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aquilo, de alguma maneira, ele ficou com isso na mente dele. Toma e lê, toma e lê. Sabe o que ele fez? Ele chegou em casa, ele abriu as escrituras, ele nunca tinha feito isso. Então ele leu esse texto de Romanos 12. Assim, vai alta a noite, vem chegando o dia. Imagine isso. Olha como o Espírito Santo faz as coisas, irmão. Ele se converteu sozinho, digamos assim. Uma obra exclusiva do Espírito Santo, usando essa brincadeirinha aí, chamando a atenção dele para ele: toma e lê, toma e lê. Então ele leu: vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. E aqui estava a vida dele, olha. Não em orgias e bebedices e impudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele tinha um amigo muito chegado, chamado Alípio, e esse amigo era um amigo de bagunça dele. Então, é narrado que um dia ele estava andando numa rua, depois de convertido, ele estava andando numa rua. Então, uma mulher, dessa que então o conhecia, dessa vida pregressa, chamava por ele: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele não se virava, e seguiu andando. E ela foi atrás dele chamando por ele. E chegou até ele, tocou no seu ombro. Então, quando ela tocou no seu ombro, ele se virou para ela e disse assim: aquele Agostinho que você conheceu está morto. Revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ainda, para concluir sobre esse versículo: disponhais. O que é disponhais? Disponhais é fazer uma dispensa para a carne, de tal modo que, por algum motivo, em determinados momentos, nós vamos lá recorrer à dispensa que nós fizemos, para alimentar aquilo que não deveria ser alimentado. Isso através de muitas maneiras, não é? Vou citar há tantas maneiras, vou citar uma para concluir, sutil para os irmãos.
achei muito interessante esse comentário de um irmão. Ele disse assim para mim: eu tenho no meu celular alguns aplicativos de notícia. Todo mundo tem, né? Não tem nenhum problema você ver notícia. Com critério, né? Claro. Aí ele disse assim, tem um deles, não vou citar o nome aqui, porque há outros também que vão trazer o mesmo malefício. Tem um deles em particular que, quando eu acesso aplicativo de notícias, tipo CNN, tipo G1, vários, Terra, né? Tem vários. Ele diz, quando eu abro o aplicativo e começo a ler notícias, são notícias, notícias do dia, todos os níveis lá. De repente, vem uma imagem que não tem nada a ver com nada, né? É uma imagem sedutora, é uma imagem ruim, é uma imagem apelativa. Então, como que ele começou a fazer o uso disso aí? Ele falou, não, eu estou vendo aplicativo de notícia, não é? Isso que aparece, apareceu, mas a minha intenção era notícia. Mas então, o Espírito Santo foi mais fundo com ele, dizendo, você precisa retirar esse aplicativo. Porque se de alguma maneira ele está enviando para você essas imagens, se essas imagens estão causando dificuldades, né? Então ele está te corrompendo. Então para com esse aplicativo de notícia. Sutil. Porque quando nós queremos nos ludibriar, é mais fácil, né? Não, eu estou interessado na notícia. De repente apareceu uma coisa aqui, eu dou uma olhadinha assim, passo rápido, vou para a próxima notícia. Aí daqui a pouco vem outra imagem, indesejada, né? Então nós vamos assim lidando de uma maneira disforme com o pecado. Porque nós estamos ludibriando nossa própria consciência. Não é? Nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos, nos ensinou que o Evangelho tem que ser radical. Não é? Ele ensinou a radicalidade do Evangelho. Ele disse assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, se a tua mão direita te faz tropeçar, o Senhor está ensinando mutilação do corpo? Me responda. Não. Porque o livro de Deuteronômio, que é a mesma palavra de Deus, proíbe mutilação do corpo. Então, o que o nosso Senhor está fazendo? Ele está ensinando que o Evangelho é radical. Se nós não formos radicais conosco mesmos, nós não vamos conseguir avançar no Senhor. Então, revestivos do Senhor Jesus e nada façais, nada disponhais. Pensa na dispensa. Se tem uma dispensa nessa casa, e é claro que tem, a finalidade dela é prover para a casa. Agora, o que é que tem nessa dispensa? Essa é a questão. Então, nada disponhais para a carne no tocante às suas cobiças. Então, nós aprendemos a cortar tudo. E pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, há dispensa para a carne na minha vida? A dispensa para a carne no meu celular. Celular é um instrumento bem perigoso, irmãos. Bem perigoso. Eu não tenho liberdade de contar histórias aqui para os irmãos. Nenhuma, claro, nenhuma. Mas tem cada história com celular. Homens fazendo mau uso de celular de tantas maneiras. Escondidos de suas esposas. Levando para ambientes secretos, eles podem ficar sozinhos. Para ver o que não deve. Esposas que encontram seus maridos na madrugada fazendo isso. Acorda de madrugada na cama, cadê meu marido? Não sei, vai procurar o marido e está lá, escondido no canto, olhando o que não deve no celular. Maridos cristãos, lares cristãos. O relacionamento marido e mulher sofrendo prejuízo por causa disso. Sabe o que mais acontece? Por causa disso, os filhos. Porque o ambiente espiritual da casa, meus irmãos, é uma realidade espiritual. Precisamos tanto ver isso, queridos irmãos, especialmente os mais jovens aqui, casados. Pense sobre isso. Pense assim, olha, é como um guarda-chuva. Você, marido cristão, é como um guarda-chuva na sua casa. Se o guarda-chuva estiver perfurado, a família vai se molhar. Você vai perceber as crianças sofrendo efeitos da sua corrupção. Inquietas, demonstrando rebeldia, atitudes inadequadas. Não sabemos explicar o que é. O que é espiritual. O lar perdeu a proteção. E meus irmãos,
o inimigo de Deus, estejamos claros com relação a isso, porque esse é o ensino da Bíblia. Ele é o adentrador de brechas. Essa é a especialidade dele. Onde ele encontra uma brecha, ele entra. Agora, como que ele entra? Ele entra fisicamente? Não. Ele entra espiritualmente. Por isso Efésios vai dizer, não deis lugar ao diabo. Porque é o que ele faz. É assim. Assim é a batalha espiritual. Então você vê que não tem nada de aí ficar fazendo mapeamento celestial. Você lembra dessas coisas quando acontecer? Vamos fazer um mapa do céu para fazer batalha espiritual. Onde que tem hoste de demônio? Vamos orar na porta da cidade. Isso parece uma coisa muito doida, não parece? Porque a batalha espiritual é muito real. Na nossa mente, no uso que fazemos do tempo, naquilo que permitimos entrar em nós. As influências na nossa casa. As crianças. Está cheio de pais aqui de crianças pequenas até 7 anos, 10 anos, não é? Vou terminar aqui te dizendo isso. Crianças respiram a atmosfera do lar, a atmosfera espiritual e emocional do lar. É isso que elas respiram. Elas não têm cognição suficiente para perceber muita coisa, em termos de inteligência. A inteligência delas é emocional e espiritual. O Espírito Santo tem um acesso direto ao coração da criança, escute isso, que ele não encontra no adulto. Ouviu bem o que eu falei? Certa vez o irmão Christian Chen estava dando testemunho de uma filhinha dele. E ela era ainda bem novinha, muito menos de 10 anos. E ela um dia falou para o pai dela assim, pai, eu acho que eu estou entendendo como que é que Jesus fala no nosso coração. Aí ele disse, como que é, minha filha? Ela falou assim, eu sinto uma dor no estômago. Porque o Espírito Santo tem um acesso direto ao espírito humano de nossas crianças. Porque elas não estão misturadas e contaminadas com tanto de pecado que virá posteriormente. Elas são pecaminosas, por natureza. Mas não estão maculadas com tanto de pecado que virá depois. Então elas têm uma sensibilidade espiritual e emocional muito perspicaz. Então elas respiram essa atmosfera no lar. Ninguém precisa falar que o papai brigou com a mamãe. Você pode ter brigado lá no quarto, quieto. Mas ela sabe que eles não estão bem. Então é assim. E nós somos os principais responsáveis de cuidar disso. Não é verdade? Para que nossos filhinhos possam crescer com saúde espiritual e emocional. Sobretudo. Não é? Então, meus irmãos, olha aí esse final do verso para a gente concluir. Nada revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas cobiças. Vamos pedir ao Senhor, quem sabe podemos ter 5 minutinhos antes do intervalo de oração. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso. Vamos nos aquietar um pouco, uns minutinhos. Pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração e orar sobre isso. Para que o Senhor aumente nossa sensibilidade e também que o Senhor aumente a nossa responsabilidade de lidarmos com essas coisas. E nós vamos avançar, irmãos. Nós vamos avançar pessoalmente, nós vamos avançar conjugalmente, vamos avançar familiarmente e vamos avançar coletivamente, para a glória do Senhor. O que o Senhor está fazendo, me parece, posso dizer, eu que sou de fora então, né? E tenho percebido entre os irmãos, né? Nós não nos conhecemos ontem. O que o Senhor está fazendo aqui, me parece, em Santo Antônio do Monte, nesse período, realmente parece distinto. Despertamento espiritual, quantos se achegando, famílias, jovens. Quando os jovens se achegam, isso é um sinal muito precioso de vitalidade. Porque jovens, por si mesmos, amam o mundo. Os lazeres e prazeres, né? Então, quando os jovens estão sendo atraídos, isso é um sinal significativo de vida pulsando. Mas o que os irmãos vão fazer com essa vida? Para onde isso vai? Então, vamos expor, tanto silenciosamente, né, quanto em oração pública também, claro, expressar aquilo que o Senhor nos levar a fazê-lo. Aquilo que for bem íntimo, bem pessoal, vamos expressá-lo em secreto diante do Senhor. Mas vamos pedir ao Senhor que corrija as nossas vidas.
para que nós possamos ser servos melhores. E o testemunho do Senhor nessa pequena assembleia, em Santo Antônio do Monte, nessa pequenina cidade, possa ser realmente, irmãos, de valor, de glória, de honra para o nome do Senhor. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Senhor, nos ajude então nisso. Amém.